E aí, jovens, tudo certo? Muito bem, reta final então para o processo seletivo do Emater Ascar, a banca organizadora Legale Concursos. Nesse vídeo, então, ah, vamos fazer algumas questõezinhas de informática, tem umas duas questõezinhas lá para o final e eu vou te apresentar os produtos que a gente tem aí para ti para essa reta final, tá? Vamos diretamente ao ponto, então, diretamente às questõezinhas, tá? Aos produtos, na verdade. Primeiramente, a gente tem disponível resolução de questões, tanto de informática quanto de língua portuguesa, informática comigo e a língua portuguesa lá com o professor Daniel Marques, tá? A informática serão então 20 questões de Word, 20 questões de Excel, 11 questões simuladas de hardware e software e 15 questões simuladas de segurança, tá? Essas questõezinhas aqui são questões que eu faço de acordo com a metodologia da banca, tá? Porque são questões que não são recorrentes na prova da Legal, então não tem bastante aí muitas questões disponíveis. Na resolução de questões não vai abranger então aquela parte de Google Apps, tá? Que tem o Google Drive, tem o Google Documentos e outros, porque é um assunto muito recente para a banca Legale, tá? Também não vai ter a parte de noções de internet e intranet e também de correio eletrônico, que são partes novas da banca Legale que não tem como a gente ver, saber, né, exatamente o que eles podem cobrar e tentar simular, tá? Mas terão então essas questões, 20 de Word, 20 de Excel, o Word e Excel 365, que é a versão que pede no edital, questões de hardware e software e questões de segurança da informação, tá? As questões de língua portuguesa com o professor Daniel Marques são 55 questões específicas da banca Legale, tá? Todas as questões, então, a gente disponibiliza tanto para informática quanto para língua portuguesa. É disponibilizado o PDF, então se o candidato quiser, o aluno quiser, primeiro resolve essas questões no PDF, ao final tem um gabarito, depois vai para as questões. É bem interessante, né, para quem já tem um pouquinho de estudo, um pouquinho de noção e tal, olha pelo gabarito, aí depois vai direto no vídeo correto lá, já olha a questão que errou, ganha tempo e tal, revisa, tranquilo? Também temos teoria e questões, tanto para informática quanto para português, ou o combo com as duas matérias, tá? Professor, mas é reta final, vou comprar teoria e questões e tal. Então, se tu já tem uma noção de estudos, estudos tanto de informática quanto de português, tá? Já tem noção, tem um conhecimento. Para ti, o interessante é a resolução de questões para conhecer a metodologia da banca, para conhecer o perfil da banca, tá? Daqui a pouco tu veio de umas outras provas, outros concursos passados, já estudou, já está afiado assim, ó, mas não fez, nunca fez uma prova da Legal e não sabe como funcionam as questões. A resolução de questões é para ti, tá? Se tu não tem noção nenhuma, muito bem, não é o ideal, né? Já teria que ter estudado antes, mas tu não tem noção nenhuma, ou tem um pouquinho de noção, tem um pouco mais de noção desses estudos aqui, mas acha que as questões não são suficientes, porque nas questões a gente dá uma explicaçãozinha breve, né, uma resumida do conteúdo, né? A gente não se aprofunda muito nas explicações porque tem o como modo quem assistiu a teoria, né, depois foi lá para as questões, fica muito cansativo. Então a gente dá uma explicaçãozinha, uma pincelada por cima para dar uma revisada, né? Mas se tu não tem noção nenhuma, acha que a resolução de questões é pouca para ti ou não tem mínima noção, teoria e questões. Nessa reta final, né, não é o ideal, mas quem é habituado a fazer, adquire o módulo de teoria e questões, aí a gente vai ter teoria e questões para português, teoria de questões para informática, ou o combo, teoria e questões para duas matérias, tá? Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O candidato faz, o aluno faz? Vai direto para as questões. Pula toda a teoria, resolve e vai direto para o PDF das questões. A gente, como eu disse, né, a gente disponibiliza PDF com gabarito, tenta resolver as questões e vê as erradas. Vendo esse conteúdo errado, identifica do que a questão trata, o que é esse conteúdo, volta para a resolução da questão, tenta entender. Não entendeu com a resolução da questão? Volta para a teoria desse conteúdo, né? Ah, eu estou fazendo questões de Word, né? Ah, foi direto lá para o PDF do Word, das questões de Word, acertou praticamente toda, foi muito bem em Word. Agora passou para as questões de Excel. Excel não acertei menos da metade, eu acertei, não foi muito bem em Excel. Volta para a aula teórica de Excel. Vai voltar para a aula teórica do Word? Provavelmente não será necessário, vai depender de ti, né? Um exemplo, a mesma coisa para português. Ah, eu sou muito bom em verbos, mas tem outras classes gramaticais que são um pouquinho meio ruim, ou tem outros conteúdos. Aí tu volta lá para
a teoria. É o ideal, mais uma vez, né? Não, não é o ideal, mas é o que você pode fazer nessa última hora, né? O que é recomendável, então. Ok? Então, eu vou deixar todos os links aqui para as resoluções de questões, tá? Resoluções de questões de informática e resoluções de questões da Legare. Não precisa estranhar que as resoluções de questões vai aparecer lá o curso como o nome da Emater. E as resoluções de questões de português vai aparecer o nome da Legale, tá? Por quê? Porque para esse concurso da Emater, na parte de língua portuguesa, a banca está cobrando o conteúdo padrão que ela cobra em outras provas para prefeituras e tal, então não foi necessário. Agora, na minha parte da informática, né, eles fizeram um conteúdo diferente, então por isso que o curso é específico para a Emater, para não confundir, porque a gente tem alunos de outras prefeituras e tal que pode achar que vai valer para eles e não vale. Então, por isso que esse é específico para a Emater, a informática. Para português, tu vai fazer Emater agora e deu coincidência que vai fazer outra prova depois da Legal e tal. Pode comprar porque é um conteúdo padrão, não muda muito. Só a informática mesmo aqui, a banca deu essa modificada aí, tá? Todos os links, então, estão aqui na descrição do vídeo, ok? Então, é na descrição, então. Vamos para as questõezinhas de informática. Duas questõezinhas aí. Essa aqui é uma questão minha, tá? É uma questão simulada. Relacione as memórias com suas respectivas características. Então, temos RAM, ROM, HD e SSD. Memória somente leitura, temos aqui a memória ROM. A memória ROM é uma memória somente leitura, ou seja, o usuário não vai conseguir gravar nessa memória. Não é tipo a memória secundária onde tu salva um arquivo nela. A memória ROM é somente leitura. Geralmente a memória ROM do computador ele vem com as configurações de fábrica. Uma memória que a Dell, que a Lenovo, que o HP, que enfim, cada fabricante do seu computador grava as configurações necessárias para que o computador ligue. Por exemplo, a BIOS. A BIOS é um softwarezinho que pertence, né, à fabricante do computador, que é o que é responsável por ligar o computador. Por exemplo, quando a gente liga que aparece aquela telinha preta e tal, é a BIOS que está agindo ali, que está inicializando o computador, está ligando os hardwares necessários para depois entregar para o sistema operacional, por exemplo. Né? É a memória ROM, tá? Que está salva lá a BIOS. Então, memória somente leitura, temos aqui 2. Nisso já vamos por eliminação, e eu acho que já achamos o gabarito aqui, ó. 3, ó. Tá? Já achamos o nosso gabarito, letra D de dado. E é uma questão bem. A Legale às vezes faz isso. A Legale às vezes faz umas questões e elas não é muito a cara da Legale fazer essas questões de colunas, mas ela é a cara da Legale mais fazer assertiva de romanos, assertiva 1, 2 e 3. E pode acontecer de tu ir por eliminar e logo de cara já acha o gabarito, a questão, tá? Vamos dando sequência aqui então, ó. E a mesma memória é utilizada em smartphones mais veloz que disco rígido. Está falando aqui do SSD, tá? Então, número 4 aqui, né? SSD. É utilizado como memória secundária, né? Também é chamada de memória flash. Ok? Memória secundária do computador. Poderia ser aqui a memória o SSD, mas não, né? Tá falando aqui do 3, do HD. É a resposta mais correta, né? O 4 poderia ir tanto aqui, né, quanto aqui, mas aí a diferença é que sobraria o HD, daí o HD não se encaixaria em nenhuma outra assertiva. Opa, eu botei o 3 no lugar errado. Borracha para caneta. Aqui o 3. Cadê? Tá? Por último, é volátil. Quando desligado, suas informações voltam à memória secundária. Ele está falando aqui, sobrou então a memória RAM. A memória secundária é aquela memória que armazena tudo que está no computador. O HD, o SSD pode ser utilizado como memória secundária, tá? E a memória RAM, ela é a memória primária ou principal. Ela armazena o que está sendo executado no momento do quilo, né? Não sei se eu falei correto, HD e SSD são memória secundária e elas armazenam tudo que está salvo no computador. Agora me fugiu, me deu branco se eu falei exatamente isso. O HD e o SSD é memória secundária e armazena tudo que está salvo no computador. Arquivos pessoais, arquivos de softwares, de programas instalados no computador, tudo. Aí tu liga o computador, tu inicia um software, uma coisa assim, aquele arquivinho, né? Software do arquivo que tu abriu, ele sai da memória da secundária, do HD, SSD, e passa a ser executado na memória RAM, memória principal ou
primária, tá? Então, letra D de dado é o gabarito desta questãozinha aqui, ok? Próxima questão, mudou lá em cima o logotipo porque eu copiei direto o slide lá do material das questões. Ao utilizar o Word em português, há um atalho de teclado para aumentar o tamanho da fonte e outro para diminuir o tamanho da fonte. Essa aqui não é simulada, é uma questão de Word e ela é uma questão específica da banca Legale, tá? Ambos utilizando a tecla Shift. Qual a diferença entre esses atalhos de teclado? Aí, sempre quando a gente pega uma questão da Legale, dê uma por uma alternativa e não tenta o máximo de calma e de não se embaralhar. E tenta ir um pouquinho pela lógica. Como assim? Olha o que a questão está falando. Há um atalho de teclado para aumentar o tamanho da fonte e outro para diminuir da fonte. Ambos utilizando a tecla Shift. O que diz a letra A? São completamente diferentes? Não. A assertiva está falando que ambos utilizam pelo menos uma tecla, a tecla Shift. Há duas teclas diferentes e uma igual? Bom, veremos. Há duas teclas iguais e uma diferente? Veremos. Não há diferença entre os atalhos de teclado, tem que haver uma diferença. A letra D a gente elimina. Tem que haver uma diferença porque um atalho de teclado vai aumentar e outro vai diminuir. Então, como assim num atalho são duas funções, duas coisas diferentes e dois atalhos? Tem que ter uma função diferente, né? É como se tu fizesse, por exemplo, Ctrl N. O Ctrl N é para negrito e para itálico. Não, Ctrl N é só para negrito. Como é que o Ctrl N vai ser para itálico também? Não faz sentido, né? Então não há diferença. Tem que haver diferença porque são coisas diferentes. Um aumenta e o outro diminui. São dois atalhos. Tem que ter pelo menos uma diferença. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Bom, vamos ter que ver então as que sobraram ali. Não tem jeito. Há duas teclas diferentes e uma igual, ou há duas teclas iguais e uma diferente? E esse é o gabarito, a letra C de casa, tá? Para aumentar ou diminuir o tamanho. Vamos botar aqui o Word, se não me falha a memória, Ctrl Shift e o sinal de maior que e maior que. Tá? Mas já aproveitando e abrindo o Word, aqui ele está falando do aumentar fonte e diminuir fonte. Os ícones estão disponíveis na guia página inicial do grupo fonte, tá? E aqui estão os botõezinhos, ó. Aumentar o tamanho da fonte, ó. Ctrl Shift e o sinal de maior. E o outro, Ctrl Shift e o sinal de menor, né? Ó. Ctrl Shift e o sinal de maior. Ele está aumentando o texto, né? Ó. Ctrl Shift e o sinal de menor está diminuindo o texto. Então, atalho de teclado é Ctrl maior que Ctrl. A letra do professor é bem bonita. Sinal de maior que. O que a questão está falando? Há duas teclas iguais, ó. Ctrl Shift, duas teclas iguais. E uma diferente. Está diferente aqui. Essa é a diferença, então esse é o gabarito correto, letra C de casa. Mas vocês vejam, né, que temos 5 alternativas e logo de cara a gente já eliminou 2. Então, é menos difícil, né? E essa é a metodologia, na maioria das questões da banca dá para fazer isso, tu vai fazendo umas eliminações, e é o que eu aconselho. Tenta eliminar o que tu tem certeza que não é resposta. Risca, não, isso aqui não é resposta. Vai tentando ver as outras, ok? Então, mais uma vez, todos os links, né, desses cursos que eu falei, da resolução de questões e tal, tudo na descrição do curso. As resoluções de questões, os materiais, os cursos e tal, eles têm contato com o professor, comigo e com o professor Daniel Marques. A gente disponibiliza nossos contatos, nosso Instagram e nosso e-mail, tá tudo lá nos materiais. Sentiu alguma dúvida em relação a algum conteúdo, alguma coisa, pode entrar em contato comigo ou com o professor Daniel, tá? Se tu ainda tem alguma dúvida, não vai fazer para a Emater, mas vai fazer para outro concurso e tal, pode me chamar aí, @prof.josuel, meu Instagram, te convido para me seguir. Lá tem mais dicas de informática, tu pode mandar tua mensagem no privado e tal. Tem também o Threads, que está meio que morrendo essa rede social, né? Já meio que nasceu morta, mas eu ainda tô por lá. Tá? @prof.josuel. Convido para me seguir, então, mais dicas e tal. E se quiser, pode entrar em contato, ok? Até mais, bons estudos, boa prova aí pro pessoal do Emater.